Muito bem, vamos começar. Chefinha, bom, começando, eu vou apresentar a Ângela. Eu sempre a chamei de chefinha magnânima, não vai ser diferente hoje. E queria começar falando um pouquinho do currículo dela, né, que é um negócio realmente que chama atenção. Assim, a Ângela sempre deu uma atenção enorme para a formação. Durante toda a carreira, nunca se acomodou, e isso é uma característica muito marcante nela. Ela tem formação, né, em administração pela Federal de Minas Gerais e, ao longo da carreira dela, fez várias atualizações, a MD em SEAD, Kellogg, Michigan e na Fundação Dom Cabral. Queria começar apresentando a Ângela como eu a conheci, né, na entrevista de emprego da Supergasbras, na época SHV Gás. E naquele momento, assim, um negócio que me chamou muita atenção foi o brilho no olhar de alguém que estava há tanto tempo na empresa, 20 e muitos anos, muito apaixonada pela empresa e muito apaixonada pelo que fazia, né? E eu falei, cara, é com ela que eu quero trabalhar, né? Eu escolhi a pessoa com quem eu queria trabalhar naquele momento. Muito mais que naquele momento, né? Que a empresa até. E a entrevista foi super interessante, assim, eu acho que pode até, entre aspas, soar arrogante, mas talvez tenha sido a pessoa que eu conheci na minha vida toda com quem eu mais me identifico, né? Eu me sinto muito parecida com ela, assim. E vou falar um pouquinho aqui dela, e eu acho que queria dar as boas-vindas, agradecer demais a tua disponibilidade. Queria pedir para você começar se apresentando, e eu começo em seguida a fazer as perguntas. Queria que você falasse um pouquinho de você. Você já falou, porque eu acho que você já falou os mais importantes sobre mim. Porque eu acho que as minhas características mais fortes são amar o que eu faço, dar o máximo de mim no mínimo que eu faço e estudar desde 5 anos de idade. Eu nunca fiquei 1 ano sem estudar. E estudar de todas as formas, seja frequentando faculdades, cursos, lendo demais, né? Então, eu sei que a convicção de saber que nada sei é a minha maior fonte de conhecimento e é onde eu realmente busco, inclusive, escolher pessoas extremamente conhecedoras de assuntos específicos e dedicadas e competentes para que eu possa aprender com elas, né? E isso aliado à minha ousadia de transformar meus sonhos em realidades. Então, eu acho que essa é a minha característica mais forte, né? Então, essa questão da formação, você já falou, né? A minha origem, e isso sempre foi um ponto muito engraçado, desde que eu estava fazendo científico, né? Eu fiz científico, eu sempre fui rebelde, né? E aí eu fui quando eu fui fazer, eu estudava no colégio de freiras, colégio Sion, super tradicional, então assim, eu aprendi francês, toco piano, sei bordar todos os pontos possíveis e imaginários, aquela toda coisa da tradicional família mineira, né? E, no entanto, no primeiro ano de colégio misto de Santo Inácio de Loyola, lá fui eu fazer científico, porque eu, diferentemente da minha turma, até porque hoje, gente, eu tenho 66 anos de idade e o tempo muda muito mais depressa do que vocês podem imaginar, as mudanças foram gigantescas neste século passado, né? Então, eu vivi literalmente a geração que fez a modificação do mundo, né? Em termos de comportamento, de ideias e de tudo. Isso aí é um motivo de orgulho para mim. Já até fugi do meu discurso aqui. Mas, enfim, lá no Colégio Loyola todo mundo brigava comigo porque eu era maravilhosa em matemática. Então, o professor que era catedrático até da Universidade Federal de Engenharia falou, não, você tem que fazer engenharia. Aí a professora de biologia achava que eu tinha que fazer medicina. Era um desperdício eu fazer administração. Mas, no entanto, era exatamente o que eu queria, eu tinha convicção daquilo que eu queria, né? E aí foi muito interessante que eu fui, ao longo da minha vida, somando administração, psicologia, direito, relações internacionais e marketing, porque, na verdade, eu era apaixonada e continuo sendo apaixonada por marketing, né?
E marketing não é a propaganda, mas o marketing é a forma de você comercializar, de você negociar, né? Então, isso eu continuo apaixonada com isso tudo. Então, o importante é que eu estudo desde 5 anos de idade e eu acho que esse é um dos segredos, porque buscar o conhecimento é da onde a gente tira, na verdade, a riqueza da vida, né? Então, mas o meu conhecimento de matemática foi super valioso. O primeiro trabalho, ousadamente, que eu propus, na época Minas Gás, em 1977, foi informatizar a empresa. Não existia nada informatizado ainda no mundo. No Brasil, tinha o Banco do Brasil. E eu contratei exatamente a equipe. Eu convenci o meu diretor de contratar a equipe que informatizou o Banco do Brasil para trabalhar com a gente. Então, de novo, sempre buscando quem tem um conhecimento, uma experiência vivida para a gente poder aprender, né? Eu acho que a gente rouba um pouco do conhecimento, mas a gente também acaba passando e dividindo experiências diferentes, né? Então, eu acho que o conhecimento é o grande legado que se pode ter. E não só profissionalmente, mas familiarmente também. Excelente. Hoje chamam isso de repertório, né? Fala que a gente tem que ter repertório. Então, eu acho que eu me apresentei, então já falei a minha ótimo. idade. Mais uma coisa interessante, então, aí eu quis fazer administração, que eu acho que vale a pena falar sobre isso, porque, na verdade, meu pai era dono de uma rede de supermercados em Minas Gerais, né? A gente tinha 70 lojas, e, na verdade, eu queria trabalhar com isso, trabalhei com ele 4 anos, aprendi demais, e a grande lição que eu aprendi dele foi o seguinte: você quer trabalhar? Tudo bem. Mas aqui você não é a filha do dono. Então, eu realmente, né, aprendi e me esforcei ao máximo. Então, meu pai também foi um grande professor, né, de vida, de disciplina, de respeito, né, essa coisa toda. E aí a gente já começa até a entrar numa questão assim, como é que você consegue convencer as pessoas a fazer mudanças? E eu estou falando isso porque, na verdade, o plano do meu pai é que eu assumisse a direção dos negócios. Eles eram 5 sócios, irmãos, né? Herdaram do meu avô, né, parte desse patrimônio. E aí, mas cada um tinha de 5 a 7 filhos. Mas ninguém queria trabalhar. Os homens todos queriam ser engenheiros, né? As mulheres não queriam trabalhar e eu era a única pessoa que falou assim, eu quero trabalhar no supermercado. Mas, para eu merecer tamanha confiança, eu tive que me desafiar. Eu quis provar que eu poderia fazer dentro ou fora. Então, eu comecei a trabalhar com ele logo que eu entrei para a faculdade, fiquei lá 4 anos e assim que eu me formei, eu me arrisquei no mercado, né? Para provar que eu poderia vencer sem ser a filha do dono. Então, aproveita e conta teu primeiro dia na Minas. Eu lembro. Mas aí isso daí não vai virar uma live, vai virar uma história. Então, é que essa história é muito boa. É que prova muito... Eu lembro que você falou que você vinha de uma boa família, vamos dizer assim, né? E no seu primeiro dia de empresa, você foi toda chique, como você é até hoje, e recebeu alguns ou olhares ou questionamentos de, é riquinha, né? Tá vindo de carro. E aí no dia seguinte você falou, então eu vou de ônibus para provar que não é por isso, né? Eu vou começar assim, a gente quer conversar muito hoje sobre como é um agente de mudança, como é essa cabeça, né, e os comportamentos. E eu queria começar falando o seguinte: toda vez que a gente fala de mudança, as pessoas vão muito para a estrutura. Fala-se pouco do agente de mudança, né? Fala-se muito assim, para eu promover uma mudança eu preciso de um propósito muito claro, do patrocínio da alta liderança, do CEO da empresa, alinhamento da liderança, um ambiente que propicie as pessoas a terem oportunidades de falar, que as pessoas estejam engajadas. E a minha pergunta que eu faço para você, quantas vezes na sua carreira você encontrou esse ambiente assim tão convidativo para promover uma mudança? Nunca.
E para não falar que eu estou mentindo, o mundo vive hoje uma grande oportunidade de mudanças por conta do coronavírus. Qual que é o ambiente propício para isso? Nada. Não existe propósito comum, não existe liderança mundial, não existe liderança na maioria dos países. É um negócio surreal, não existe solidariedade, não existe o desejo das pessoas se adaptarem. Isso porque, na verdade, o ser humano, por princípio, é egoísta, não quer mudar, e ele, via de regra, quer se aproveitar de situações. Infelizmente, essa é a realidade. E no Brasil, mais do que nunca, a gente tem vivido isso daqui, com tudo que tem acontecido na questão política, econômica e social. Então, assim, não existe... O ideal seria que tudo isso fosse verdade. Patrocínio da liderança, pessoas absolutamente inspiradas, né? Mas essa não é a realidade, né? Aí a pergunta, eu não sei se você quer perguntar isso, como é que a gente movimenta tudo isso? É mais ou menos por aí? Eu queria te perguntar, então, o que é esse agente de mudança, né? Descreve para a gente o que seria um perfil de um Tá. agente de mudança. O agente de mudança, na minha visão, tem que ser, por princípio, uma pessoa curiosa. E como curioso, ele tem que ser extremamente observador. Depois disso, ele tem que ter uma, assim, determinação em identificar oportunidades. Ele tem que ser um inconformado com o status quo, né? E daí ele vai usar de uma coisa que se chama intuição. E aí vai depender muito do perfil da pessoa mesmo, né? Então, assim, existe uma receita para agentes de mudança? Não, mas o que eu mais identifico é que agentes de mudança devem, por princípio, ser pessoas curiosas e, consequentemente, observadoras, tem que ter uma determinação muito forte e tem que ter a clareza para identificar oportunidades e ter a ousadia de correr os riscos. Quando eu falo ousadia de correr riscos, é lidar com o desconhecido, não é lidar com o perigo, né? Quando a gente fala de uma empresa como a Norsul, se você vai promover mudanças, você não pode lidar com o perigo. Porque você tem uma empresa constituída, sólida, que até então se deu muito bem, e você colocar em risco tudo isso, lidar com o perigo, isso não é o correto. O bom é você lidar com o desconhecido. E o desconhecido são as oportunidades que podem surgir para uma melhoria contínua. Via de regra, as empresas, elas têm a curva ascendente. E sem perceber, elas um dia vão para o que a gente chama do Vale da Morte. O que é o Vale da Morte? Ela vai morrer porque ela deixou de fazer? Não, ela vai para o Vale da Morte porque ela se acomoda. E o mundo não é acomodado. Eu gosto muito da teoria chinesa que diz que a vida é como a água de um rio. Nunca passa pelo mesmo lugar. E eu acho que a vida das empresas, e a nossa vida também, é assim. Não volta, não tem um ontem de novo, não dá para ter um revival, não tem. Né? A gente pode ter feedback das nossas, via gravações e tal, mas voltar a viver um momento, não tem como. Então, as pessoas erradamente acham que não deve mexer em time que está vencendo. Não é verdade. A melhor hora de promover mudanças é quando está tudo muito bem. É quando você descobre oportunidades de melhorias maiores, né? Então, essa é a minha convicção e eu acho que isso é que deve animar e promover um agente de mudanças.
Pegando um gancho na tua fala, você falou sobre intuição. Eu acho que a gente está no melhor momento do mundo, né? Do curso do mundo, onde isso nunca foi tão valorizado como é hoje, né? As pessoas tendem a achar que a intuição, que quem é intuitivo está chutando, né? Essa visão que se tem, as pessoas têm dificuldade de aceitar e de confiar. Eu queria ouvir um pouco de você, qual é o teu caminho para explicar para as pessoas uma visão que vem da intuição, né? Porque o processo intuitivo, ele é quase inconsciente, né? Então, como é que você consegue tangibilizar isso para as pessoas? Eu acho que o processo intuitivo, ele vem da observação. Eu nunca vou esquecer a minha primeira aula de marketing. O professor entrou na sala e falou assim, muito bem, gente, vamos começar a nossa aula e o negócio é o seguinte, nós estamos aqui no centro da cidade e nós vamos descer agora por 20 minutos. A gente vai se dividir, pode ser em grupo, pode ser isolado, não me interessa. E a gente vai gravitar em torno dos 4 quarteirões próximos daqui, que aí nos dá tempo de observar o que a gente está vendo nas ruas e retornar aqui para a sala de aula e trocar as nossas visões. Eu falei assim, maluco, né? Mas era a grande verdade. Aí, na hora que a gente voltou, ele falou assim, então, o que vocês viram? Né? E aí, deu aquele silêncio total. Vocês viram gente? Mais homem, mais mulher, carro, ônibus, lanchonete, comércio de roupa, comércio de eletrodoméstico. O que vocês viram? Isso é mercado, né? E aí, fazendo uma correlação sobre esse ponto, eu vou lembrar de uma história mais do que velha, que vocês já devem estar carecas de saber, né? Que é uma grande empresa de calçados americana, mandou 2 executivos para a África. E falou assim, ó, gente, eu quero que vocês vão para lá, um vai para o norte, o outro vai para o sul, e vocês vão verificar quais são as oportunidades que nós podemos ter naquele continente. Muito bem. Passada uma semana, um executivo fala assim, estou voltando, aqui não tem possibilidade de negócio, todo mundo anda descalço. E aí, no dia seguinte, ele recebeu a mensagem do outro executivo que fala o seguinte, aluguei uma sala, contratei algumas pessoas para trabalhar comigo para a gente elaborar um projeto, porque as oportunidades aqui são enormes, todo mundo anda descalço. Então, isso é a intuição, né? Ela vem da observação. Então, ela vem da observação e do inconformismo, que eu já falei um pouco sobre isso. O que eu posso melhorar hoje? O inconformismo. Então, a observação é a oportunidade daquilo que você vê, de forma concreta. E a outra intuição é daquilo que você fala assim, o que eu posso melhorar? Se você pensar nisso, você pega o modelo das startups. As startups nada mais são do que a rebeldia dos jovens em querer melhorar alguma coisa. Não estão conformados com a maneira com que as coisas são feitas, com a morosidade de que as coisas acontecem. Então, para mim, a intuição, ela tem isso, tanto da curiosidade, da observação, quanto do inconformismo. Eu acho que é isso que acaba resultando na intuição. Embora, segundo os mais estudiosos, a intuição é alguma coisa, e aí o Cláudio, que é o psicólogo, pode ajudar, né? Que a intuição é algo que está nato, né, no ser humano, que ele não é desenvolvido. Isso dizem, mas eu não sei se isso é uma verdade absoluta. Porque eu acho que tudo nessa vida a gente pode desenvolver. Talvez tenha que nascer, mas que se a gente incrementar, ela dá uma acelerada, né? Então, ótimo. Quer seguir? Pode falar. Eu ia pegar uma carona na tua fala, você falou dos jovens, né? Uma coisa que eu lembro bem, quando a gente trabalhou junto, eu tinha acho que 25 quando eu entrei na Super, e você sempre valorizou muito os jovens, né?
E a gente tem uma realidade na Norsul de um público misto, né? Até eu acho que diferente um pouco da média de mercado. A gente tem muitas pessoas 50, 60, 70 a mais, o que a gente acha ótimo. Mas nem sempre, ou talvez quase nunca, essa convivência é fácil para os dois lados, né? Vamos dizer assim, os 50, 60 a mais reclamando do excesso de energia dos mais novos e os mais novos talvez reclamando um pouco da resistência dos mais velhos. E eu queria que você falasse um pouco da importância dessa mistura, né? Dos dois, dessa mistura. Eu acho que ela é fundamental. Se uma empresa, nós vamos falando de empresa, se uma empresa só tiver pessoas velhas, ela vai envelhecer muito mais rapidamente do que se ela tiver um público jovem que trabalhe junto com o cabelo branco, porque o cabelo branco acaba tendo a sabedoria, tem o equilíbrio, né? Então, mas o jovem tem que desafiar isso. Eu acho que você lembra disso, eu sempre propus que as pessoas mais velhas trabalhassem com pessoas mais jovens da confiança para que houvesse quase uma transfusão de cultura. Um pouco passa, o mais velho passa um pouco e o mais jovem passa outro pouco. Porque, na verdade, né, se a gente estudar tudo o que aconteceu no mundo, todas as grandes revoluções do mundo foram feitas por jovens. Porque a inquietude é uma característica do jovem, né? A pessoa ficando mais velha, ela vai ficando mais acomodada mesmo, né? E o jovem é que tira o velho do comodismo. Eu acho que essa transfusão de conhecimento, esse cross-culture, vamos falar assim, ele é fundamental para que as coisas aconteçam, né? Então, uma empresa tem que ter obrigatoriamente, né, o maior número de perfis possíveis. Jovens, velhos, culturas diferentes, né? A questão de cultura hoje diferentes, ela é fundamental, porque o mundo, gente, é global. As barreiras, né, os limites geográficos se expandiram de tal forma que está quase sem limite. Embora muitos países queiram retomar o nacionalismo, o fechamento das fronteiras, não adianta, né? A agilidade da comunicação quebrou tudo isso. Então, é muito importante que se tenha hoje, mais do que nunca, um mix gigantesco de todas essas, vamos falar assim, essas tribos do mundo, né? Que são inúmeras. Há pouco tempo atrás, eu conversando com o ministro de Relações Internacionais como é que chama? De Budapeste, não de Budapeste, não, da Hungria, né? O que ele falou? Que existem hoje 64, ele deu um número preciso, formas de família. Eu falei, 64? Eu não consegui identificar 10. Mas ele diz que são 64. Então, você desenvolver um serviço, você desenvolver um produto, você querer estabelecer um negócio, você tem que pensar em todas essas tribos. Então, quanto mais mixigenada for a organização, melhor. Mas, de qualquer forma, o jovem, a rebeldia do jovem, ela é fundamental para que as coisas aconteçam. Quais são as... Não, respondeu. Quais são as principais barreiras à mudança? Quando a gente se depara com uma necessidade de mudança, quais são os entraves que você costuma encontrar? Primeiro que o grande entrave é sempre o ser humano, né? Porque, na verdade, o mundo é feito, e as empresas, por exemplo, são feitas de seres humanos. Não adianta, não existe, né, o senhor Norsul, né? Existe uma empresa que é representada, não sei por quantos funcionários que a empresa tem. Então, assim, quanto maior o nível das pessoas, com certeza mais forte a empresa vai ser, né? Pessoas medíocres, empresa medíocre. Pessoas fortes, arrojadas, empresas arrojadas, né?
Então, o ser humano, ele é sempre o grande empecilho, mas também ele é quem faz tudo. Então, você tem que encontrar como engajar as pessoas para que elas mudem. Para que elas se comprometam com as mudanças, né? Não é para que as pessoas não mudam, as pessoas não mudam. O que mudam é a forma, né, das empresas operar, do o relacionamento social, essa coisa toda. Mas as pessoas em si, elas não mudam. Elas se adaptam àquilo que é mais conveniente. Por vários motivos. Por uma questão de sobrevivência, de socialização, porque senão ela é excluída. Porque quando a pessoa não se adapta às mudanças do mundo, ela é excluída. A gente vê no dia a dia. Quem é que imaginou que um dia todos os velhinhos do mundo fossem usar aplicativos em vez de ir nos bancos? E é a realidade. E eles acham isso ótimo, né? Então, essa é uma forma real de inclusão. Então, a barreira é o ser humano, mas a gente tem como fazer. É lógico que quando a gente fala de empresa, quando o board da empresa quer promover, quer capitanear a liderança, quer desafiar os colaboradores, isso é fantástico. Até porque, eu não sei se você lembra da regrinha, uma empresa é composta em 75% por aquilo que a gente chama de carregadores de piano, né? Que são as pessoas que têm aquelas suas obrigações, que fazem tudo, mas que elas sustentam a empresa. Elas não são medíocres, não. Elas fazem o trabalho absolutamente by the book, correto, para que tudo corra bem. E uma minoria, apenas 10%, são as pessoas mais arrojadas, são aquelas que vão fazer a diferença, que são as mais talentosas, que vão puxar as mudanças, né? Então, de novo, pessoas são barreiras, mas elas são as fazedoras também. Então, o que a gente tem é que convencer. E quanto para a gente convencer, primeiro a gente tem que convencer o board. Se não foi o board que comandou, liderou a mudança, porque as mudanças, elas podem vir tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, né? E aí, se ela vem de baixo para cima, é um papel fundamental do agente de mudança de convencer o board, porque também, sem o patrocínio dele, as mudanças não vão ocorrer, né? E as pessoas, para você engajar as pessoas, você tem que convidar e valorizar aquelas pessoas que nunca foram valorizadas. Na verdade, é simples, quando você tem a boa vontade de reconhecer que todo mundo tem o mesmo mérito, né? Seja o médico ou o lixeiro. Imagina se não tivesse lixeiro, o mundo ia morrer, por mais médico que tivesse afogado no lixo, nem tinha jeito. Então, todo mundo é fundamental. Então, o importante é a gente trabalhar as pessoas, né? Aí, de novo, o Cláudio tem uma missão, né, com a psicologia, com a comunicação, de envolver as pessoas. Não se estabelece cultura. A gente promove mudança de comportamento, porque cultura é comportamento, né? Respondi? Respondeu sim. Conta pra gente seu maior desafio na carreira. Difícil. São fases da vida, né? Escolhe um. Eu vou falar o seguinte: o meu maior desafio no início foi o fato de eu ser mulher. Porque nós estamos falando que eu formei em 1976, né? Nós tínhamos uma ditadura, né? E o mundo corporativo. Eu fui trabalhar em petróleo e gás, logo que eu formei em 75, né? Comecei em 77, em petróleo e gás. Um mundo absolutamente machista. Então é o seguinte: se todo mundo tem que provar que tem competência, né? Porque todo mundo tem que provar, a mulher, mais do que nunca, tem que provar. É uma dificuldade. Aí você fala assim, mas as coisas mudaram.
eu falo que médio. Se tivessem mudado para valer, seria diferente do que a gente vê no mundo hoje, né? Então, esse foi o meu maior desafio. Eu falo que todos os dias da minha vida, em todas as posições que eu tive, eu tinha que provar que eu tinha competência para fazer. Isso foi no meu primeiro, né, emprego, como ainda estagiária lá nos supermercados, durante 4 anos trabalhando. Depois em petróleo e gás, que eu fiquei 37 anos e que eu mudei de emprego várias vezes, como eu te disse, né? Dentro da mesma empresa, gente, eu mudei de emprego, porque eram funções diferentes, atribuições diferentes, responsabilidades diferentes, né? Eu trabalhei em todas as áreas, não faltou nenhuma, né? Então, eu mudei de emprego inúmeras vezes, essa que é a verdade. De regiões, trabalhei no Brasil inteiro, né? Então, o desafio de ser respeitada como executiva mulher foi o meu maior desafio desde o princípio. E te falo que no último também, no Inmetro, eu fui a primeira presidente mulher, né? Então, cheguei lá e aí todo mundo fica assim, é surreal que no mundo de hoje as pessoas ainda pensam nisso, mas pensam e agem, e o comportamento é totalmente diferente quando você é mulher. Mas isso nunca me fez desanimar, nunca. Então, assim, pessoalmente, né, o meu maior desafio de ser quem eu sou foi o fato de eu ter que lutar pelo fato de eu ser mulher. E eu fui mulher na íntegra, porque, inclusive, sou mãe, né? Eu cumpri eu falo os 4 papéis da mulher, né? Da mulher propriamente dita, né? Da esposa, da mãe e da profissional. Então, são 4 balanças em que você não pode misturar os papéis e que você tem que preservar todos para você ser feliz. É um mega desafio. E o desafio profissional gigantesco foi no Inmetro, porque eu fui levar para o serviço público as práticas, como é que chama? Do setor privado, né? E é inacreditável o quanto que a gente, em um ano, eu cumpri as metas estabelecidas para 4 anos, Paulo Guedes me deu meta para 4 anos. No final do primeiro ano, eu tinha cumprido todas as metas, inclusive com reversa até de sustentabilidade financeira, porque o Inmetro é uma autarquia, né? E com receita própria, né? E ela se tornou absolutamente sustentável. Eu encontrei deficitária, com dívidas enormes, liquidei tudo e deixei ainda saldo de caixa altamente positivo para a gestão desse ano. Então, assim, implantar conceitos da vida do setor privado, em que tudo é para ontem, que o senso de urgência é gigantesco, que tem que ser mais simples, tem que ter menos burocracia, mas com ética, com transparência e obedecendo à lei na íntegra, foi difícil para o Inmetro, mas a gente conseguiu. Você falou de desafio e lá em, sei lá, não sei quanto tempo tem que a gente trabalhou junto, tem uns 10 anos já. Acho que tem mais ou menos isso. Eu lembro que você usava muito um binômio. Teve até uma convenção que teve esse tema, autonomia com responsabilidade. Ai, E eu lembro, a gente está trabalhando até hoje, teve um team building para os coordenadores e para os gerentes, cujo tema central era protagonismo, e a gente estava trabalhando a definição, né? E veio isso, autonomia, responsabilidade. Muitas vezes as pessoas querem autonomia, mas tem receio da responsabilidade, né? E queria que você falasse um pouquinho disso. é o seguinte, quanto maior a autonomia, muito maior a responsabilidade. Não existe autonomia sem responsabilidade. Então, é o seguinte,
Se a pessoa não tiver firmeza, é melhor ela não ter autonomia e ter só a responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela é responsável por executar alguma coisa dentro das regras. Isto é confortável. A autonomia te permite a transgressão. Só que a transgressão, ela tem um limite. Ela tem o limite da lei, ela tem o limite do costume, ela tem o limite do moral, ela tem o limite do que é correto, entendeu? Então, é o seguinte, as pessoas querem a autonomia para ter liberdade de agir, mas a liberdade de agir, ela te impõe uma série de responsabilidades que as pessoas, via de regra, não estão preparadas para ela. Então, é o seguinte, eu, por princípio, sempre falo assim, eu valorizo a responsabilidade. A autonomia é uma coisa que você custa obter de verdade, né? Eu até brinco que na vida pessoal, a carteira de motorista, né, é como se fosse a nossa carta de alforria. A gente, quando é jovem, fala assim, agora eu tenho carro, agora eu sei dirigir, eu posso ir para qualquer lugar. Não é verdade. Não é verdade. Porque você vai ter que escolher o lugar, você vai ter que ser responsável por tudo que acontece do seu percurso, da hora que você saiu da sua casa até o ponto que você chegou. Sabe o que eu lembrei agora? Lembrei da gente fazendo descrição de cargo, que era responsabilizar-se. Lembra que você precisava usar palavras garantir, responsabilizar-se, tinha uma... Lembrei disso. Queria que você falasse um pouquinho sobre coragem. Eu acho que você é a pessoa mais corajosa que eu já trabalhei na minha vida. E queria que você falasse um pouco disso. E as pessoas têm muito receio de perder o emprego, né? Muitas vezes têm receio de empurrar uma mudança por pôr em risco a própria cadeira. E queria que você falasse um pouquinho disso. Esse é um risco que se corre? Faz sentido? Como é que você enxerga isso? É assim, né? Coragem, eu acho que eu falei um pouquinho. De ousadia. É determinação de você enfrentar o desconhecido, né? A coragem não é enfrentar o perigo, né? Uhum. E a coragem é você ter a determinação firmeza moral. Acho que a palavra também seja essa. A firmeza moral e como é que chama? Não é sentimental, não. Acho que é sentimental mesmo, não. Emocional, firmeza emocional para você enfrentar os desafios. Não dá para ter coragem assim, eu vou provocar e você não dar continuidade. Você tem que ter a coragem de provocar, a firmeza emocional para enfrentar a provocação e direcionar o que dela decorrer e ainda ter a resiliência para você poder continuar. O que é a resiliência? Né? A questão de você se recompor rapidamente perante perdas ou por desafios que você não imaginava que fosse encontrar. Né? Então, a coragem, para mim, tem que ter essas três coisas, sabe? O fato de você provocar, né, o desconhecido, você ter a firmeza emocional para dar continuidade e ter a resiliência para enfrentar o que era imprevisto. Só que quando a gente fala de coragem, a gente, principalmente em empresa, a gente não pode assim simplesmente provocar por provocar, né? Você tem que ter um projeto. A provocação tem que ser alguma coisa constituída, que você consiga mostrar o seguinte: se nós fizermos isso, nós podemos alcançar isso, isso e isso, entendeu? Você tem que ter essa firmeza, né, de mostrar que é factível. O que não é factível não é coragem, é burrice.
Muito bom. É? Vou começar a ler as perguntas que estão chegando aqui. Olha, doutora Ângela, estou lendo como chegou, tá? Gostaria de parabenizá-la por mais essa quebra de paradigma social como presidente do Inmetro. Desejo sucesso nessa missão. Já finalizou. Mas com relação à sua experiência em gestão de pessoas, qual é o melhor caminho para o colaborador comunicar à empresa que a tomada de decisão vai causar um retrocesso sem colocar essa pessoa em posição de desconforto ou algum tipo de incompatibilidade? Olha só, primeiro que a gente não deve expor as pessoas, minha visão, de imediato. A gente primeiro, eu não sei se a questão é exatamente essa, mas eu estou imaginando. Vê Olha, se eu entendi corretamente. qual é o melhor caminho para o colaborador falar para a empresa que uma determinada tomada de decisão que está sendo feita não por ele pode causar um retrocesso, Tá sem que bom. ele se exponha, sem que ele se coloque numa posição de desconforto ou quem está recebendo, né? Isso daí é uma coisa complicada, né? Então, nós vamos lá. Primeiro que eu acho que o melhor caminho é sempre da verdade com o seu chefe imediato, né? De novo, embora não é o mundo ideal, essa questão de estruturas hierarquizadas é o que ainda vigora no mundo. Então, ela deve ser respeitada. Toda vez que você transgride a hierarquia, você causa um problema a mais. Então, na minha visão, a pessoa que identifica que alguma coisa está sendo feita de forma errada, ela deve procurar, por princípio, primeiro o chefe imediato. Tá? Se não der certo, se não encontrar o eco, e ele tiver a correta dimensão do dano, ele pode pular um nível, mas sempre falando assim, já falei com o meu chefe imediato, né? E a área de pessoas, ela deve também ser o abrigo ideal para isso, né? Eu acho que você vai se lembrar, Aline, que via de regra eu não recebia as pessoas sozinhas, né? E hoje isso é muito mais válido do que antes, né? Que é o seguinte, é bom você compartilhar. Então, se uma pessoa quer mencionar alguma coisa que não está correta, ela mesmo deveria pedir que alguém da área de pessoas acompanhasse e sai do atrito, né? Sai da briga, eu concordo ou eu não concordo, entendeu? Ah, Não ótimo. sei se eu respondi. Respondeu. Como manter Faz a sentido? paixão? Faz sentido. Ah, né? Como manter a paixão por aprender, mesmo diante de tanto saber? Como não deixar o ego falar mais alto quando muito já se sabe? Essa é uma coisa que eu não sei responder, porque eu cheguei à conclusão, principalmente depois de trabalhar no governo, que eu não tenho ego nenhum. Você pergunta para mim, eu acho que como é que chama? Que o conhecimento não pode ser uma coroa na sua cabeça, né? Eu acho que o conhecimento tem que estar no nível da humildade. Por mais que eu continuo achando que assim é melhor a gente ser convicta de que a gente nada sabe. Esse é meu lema de vida, né? Então é difícil eu falar sobre egos, porque eu sempre vi demais egos gigantescos, né? E eu sempre me falei assim, meu pai, não é nada disso que eu quero para mim, né? Então, eu não sei, é difícil eu falar sobre essa questão de ego. Eu acho que o ego, via de regra, atrapalha as pessoas pessoalmente e profissionalmente, né? Os grandes egos nunca duraram muito profissionalmente, nunca. As pessoas mais humildes, e a gente não vai falar de humildade como uma coisa assim, oh meu Deus, eu sou um pobrezinho. A humildade é assim, gente, eu sei esse pouco, entendeu? Eu estou fazendo isso porque isso é minha obrigação, esse é meu contrato de trabalho, né? Esse é meu prazer, eu amo fazer isso. Então, nada disso deve ser motivo para você criar uma aura em torno de você, sabe?
e você querer ser maior do que você é. Ver as coisas por vários ângulos seria ideal para gerir e originar mudanças? Essa é fundamental, né? Eu já falei um pouquinho, eu acho, sobre a gente... Eu gosto das estruturas sem caixinhas, né? As últimas estruturas que eu desenhei na minha vida eram circulares, né? Todo mundo junto e misturado, né? Olha aí, galera de gente de gestão, fica a dica, hein? Eu fiz como é que chama? Eu desenhei um organograma que mostra, inclusive, as relações com todos os stakeholders. A Fundação Dom Cabral até quis que eu patenteasse isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, menos, né? Mas, assim, eu acho que, voltando à sua pergunta, que é a questão da caixinha, não é isso? Olhares diferentes, vários ângulos Olhares diferentes, diferentes. isso é Então, importante. exatamente isso. O que eu acredito é no compartilhamento do conhecimento, e uma decisão compartilhada por 3 cabeças, com certeza vai ser muito melhor do que a decidida por uma só. Então, eu acho que é muito importante a gente ter visão do todo, né? E a gente, quando, mesmo estando só na nossa caixinha, não dá para pensar só nos impactos que a nossa caixinha vai ter, positivos ou negativos. Para você tomar uma decisão, e isso tem inclusive a ver com autonomia e responsabilidade, você tem que olhar o impacto no todo. Pelo que foi explanado, a gente pode considerar que identificar agentes de mudança dentro de uma empresa é uma estratégia de negócio? Eu não acho que é uma estratégia de negócio, não, mas é importante você definir se existem agentes de mudança dentro da empresa. Esse é o primeiro ponto. E tem uma dica que, via de regra, agentes de mudanças externos conquistam resultados mais rapidamente dentro da empresa. Por um motivo muito simples. As pessoas estão mais dispostas a ouvir quem elas não conhecem, do que ouvir um chefe. Não, lá vem meu chefe com aquela mesma ladainha, não sei o quê, entendeu? Então, existe uma preguiça do ser humano com isso. Então, dentro dos agentes de mudança, você vê que eles transitam muito entre as empresas, né? Um agente, ele promove lá as grandes reestruturações da empresa, fica lá 3 anos e sai. Congelou ali. Você acaba descobrindo os agentes de mudança internos. Então, aí você acaba escolhendo dentro da casa o agente de mudança, que muitas vezes não é quem a gente imaginava, mas é uma pessoa que Caiu. Vou esperar ela voltar. Caiu. Ela deve voltar aí. Voltou. Tá só sem o áudio. certo agora? Tá. A gente ouviu até a parte onde você falou que vai ser encontrado um agente de mudança dentro da empresa. Isso, e muitas vezes não é quem a empresa imaginava. Porque os agentes de mudança, eles vão surgindo, inclusive pela questão pela capacidade de socialização e de influência que eles têm dentro da empresa. E eles são descobertos durante o processo de mudança. Isso é via de regra, né? Aqui é uma boa. Sabemos que diante de uma mudança temos pessoas que aderem e outras que lutam contra. Como trabalhar essa resistência sem passar a percepção de que está sendo imposto?
De novo, é assim, é convidar as pessoas que estão menos engajadas, você valoriza o trabalho dela, peça que ela faça e ela vai ter sucesso e você divulga. Aí ela sai da rebeldia para o engajamento. Porque, na verdade, quando se fala em mudança, muitas pessoas se auto-excluem. Elas têm dúvida da competência delas e falam assim, isso, eu acho que eu não vou conseguir me adaptar. Via de regra é isso que acontece. Então, ela se auto-exclui. Então, você tem que perceber isso, convida essa pessoa a fazer determinado trabalho que ela tem condição e valoriza o trabalho. Ela rapidamente vai se engajar. Faz sentido? Faz. Você conhece a Carolyn, do Walking the Talk? Acho que eu sei quem é assim. Ela fala o seguinte, ela fala, olha, num processo de mudança, você não vai conseguir 100% de engajamento. Não. E aí, o movimento da mudança vai levar as pessoas naturalmente. Então, se concentra naqueles que são os early adopters, que eles vão já engajar na mudança, porque eles são desse tipo. Faz esse trabalho que você está dizendo, né? De promover, reconhecer e engajar quem é possível de ser engajado. Mas tem um grupo que não adianta, não há trabalho que você faça diretamente com eles que vai fazer com que eles se engajem. Eles vão no movimento. Então, a gente... Mas esse você vai ter que substituir. Provavelmente. Esse, lamentavelmente, você vai ter que substituir. Eu lembro que você tinha uma fala para isso. Adesão ou exclusão. Exatamente. Tinha uma... Vou ler aqui. Você tem um período, né? Que você tem que permitir que as pessoas passem a aderir ao movimento. Depois chega num ponto que não dá mais, esse tempo passou, e aí você tem que realmente excluir. Porque senão eles viram os anestesiadores de corredor. Vocês lembram disso? Anestesista de corredor? Vou ler a mensagem. Siga uma linha prática e pessoal para conscientizar colegas a aceitarem o novo. No entanto, como proceder com colegas de trabalho que, de forma consciente e bastante persistente, continuam a resistir às mudanças que hoje são fundamentais para a melhoria das operações e atividades de bordo, que positivam uma boa performance não somente no trabalho, mas no trato com as pessoas? Isso aí é um trabalho duro da área de pessoas, porque, na verdade, se a pessoa, você está falando de pessoa que tem boa performance, não é isso? A boa performance deles, via de regra, é o álibi que eles têm para não quererem mudar. Só que tem que a boa performance, ela é boa hoje, no modelo de hoje, e pode não ser no modelo de amanhã. Então, a primeira tentativa é de que ele pode performar ainda melhor, e era bom que desse a ele uma atividade diferente do que ele faz para ver se ele consegue performar no mesmo nível que ele performa na atual posição, né? Se ele conseguir, ele vai rapidamente aderir à mudança. Estão chegando algumas perguntas boas aqui, como introduzir melhorias sem ser invasivo ou mal interpretado, onde há um ambiente de muita resistência, de sempre foi assim, ou está dando certo, ou não mexe nisso? O sempre foi assim, jamais será assim, né? Porque, na verdade, a gente não faz a mesma coisa todos os dias. É inacreditável, né? Gente, aí tem que... Nessa hora tem que valorizar quem está disposto a mudar e excluir quem não está disposto. Infelizmente, não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. E o que pode parecer que você está quebrando um ovo importante, talvez não. Aquilo que você achava que era o mais importante, na verdade, era um agente que atrapalhava em muito a melhoria contínua da empresa. Tem uma pergunta, eu acho que está associada a essa, mas eu vou ler. Como criar mudança e enfrentar o autoritarismo do superior? Pois é, autoritarismo é uma coisa bem fora de moda, né? Mas, até engasguei. Mas a verdade é o seguinte, de novo, para você derrubar o autoritarismo, essa questão de você
expor as suas ideias sempre na presença de outra pessoa, isso ajuda muito a quebrar o autoritarismo. Via de regra, o autoritarismo se dá quando é uma relação binária, entendeu? É assim, eu sou o chefe e você é o subordinado. Mas na hora que você tem outras pessoas, né, junto, de níveis diferentes, o negócio fica mais complicado. Eu caminharia por aí. São artifícios que a gente tem que usar, tanto a chefia quanto o subordinado, né? Veio uma boa aqui, ó. A liderança horizontal é um caminho para quebrar o autoritarismo? Quando você fala de liderança horizontal, você está falando de liderança por competência e não de liderança por designação de estrutura, né? Seria muito bom, esse é o caminho, mas isso hoje praticamente não existe nas organizações. As organizações ainda são muito hierarquizadas, né? Então, eu acho que a liderança por competência, que é o que eu entendo de liderança horizontal, é o melhor caminho, né? Então, eu respeito aquela pessoa porque ela conhece, porque ela sabe o que faz, porque ela entrega resultados, né? Porque ela respeita as pessoas, porque ela é audaciosa sem transgredir a lei. Então, sabe, é o caminho, mas eu acho que o Brasil, especificamente, está muito longe disso tudo, né? As empresas brasileiras são ainda, a maioria, familiares, e mesmo aquelas que falam assim, não, mas eu não sou mais familiar, porque eu saí e criei o conselho, elas são pseudo-familiares. Então, ainda, vamos falar assim, o sistema do coronelismo ainda é cultural, sabe? Então, a gente está muito longe disso, de ter uma liderança horizontal. O erro gera aprendizado que ajuda a traçar direções alternativas e identificar oportunidades? Gera, mas é o erro calculado, né? Então, vamos falar o seguinte, é aquela história, eu vou ser audaciosa com aquilo que eu acho que é factível de ser alcançado. Eu não posso ser audaciosa no perigo eminente, né? Então, eu acho que a gente aprende com os erros, sim, não tem a menor dúvida disso, né? E o erro faz parte do nosso dia a dia. Errar não é pecado, né? O pecado é cometer o mesmo erro sempre, né? É esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, eu acho que a gente tem, para cada erro cometido, a gente tem que fazer uma reflexão e aprender com o erro, né? O que deu errado, por que deu errado, o que deveria ter sido evitado, o que deveria ter sido mitigado, né? Então, quando a gente fala de erro, a gente tem que estar sempre pensando numa matriz de riscos, né? As pessoas ainda não têm o costume, né, disso, né, de trabalhar o risco. Mitigar risco é fundamental para o sucesso de todo e qualquer empreendimento. A inquietude de alguns pela mudança pode causar algumas fragmentações na empresa. E sem o apoio devido e sem o entendimento, esse inquieto pode ser excluído e não valorizado ou não levado a sério. É um comentário. De novo, a inquietude, ela, por princípio, ela é saudável, né? E aí, um conselho para o inquieto é que ele consiga captar o maior número de adesões para os pensamentos dele, né? Que eu acho que é isso que aconteceu com todas as grandes mudanças do mundo, né? Você teve um rebelde que conseguiu encantar um monte de pessoas ao seu entorno. E daí para frente foi mais fácil vencer os níveis superiores, né? Então, é o seguinte, eu acho que o inquieto, o rebelde, o criativo, o intuitivo,
ele tem que planejar a sua estratégia de guerra. De influência. De influência, não tem como. Senão ele vai perder. Gente, a vida é um jogo. Tudo a gente joga. Você está falando tudo a gente joga, tem a gamificação em um sistema de gestão de pessoas pode ser usado como ferramenta para identificar agentes de mudança em processos criativos? Pode. Pode. Você conhece algum modelo de etapas de um processo intuitivo que possa ser descrito ou que possa ser estudado? Não, eu para responder essa pergunta, eu acho que eu vou ter que dar uma estudadinha e refletir sobre isso. O que eu falo é o seguinte, que na verdade, eu vou falar da teoria dos jogos, né? Que é uma coisa já antiga, mas é que daí que começou toda essa questão como é que o jogo, né? A estratégia do jogo influencia no desenvolvimento, no planejamento de uma empresa, né? E das pessoas. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que, inclusive, os jogos hoje, até os jogos de alta tecnologia, utilizando alta tecnologia, pode ajudar em muito a desenvolver a intuição, a trabalhar projetos de negócio, utilizando essas pessoas intuitivas com jogos dentro da empresa. Eu não sei se você se lembra, a gente fez um evento desse. Você estava lá? Estava. Quando a gente fez um evento de 3 dias e eram jogos de negócios, né? Que era exatamente para a gente descobrir as pessoas que eram mais intuitivas e tiveram as equipes vencedoras e tal. Então, da mesma forma que há muitos anos atrás eu usei essa metodologia dos jogos para descobrir as pessoas intuitivas, aquelas que eram criativas, que poderiam desenvolver novos modelos de negócio e tal, e também a gente identificou através disso pessoas que são agentes de mudança. Eu acho que hoje a própria tecnologia ajuda demais a fazer isso. Tem uma pergunta boa aqui que eu não sei a tua resposta. Vai ser bom para eu saber. Como você acha que o modelo de bonificação e de metas pode influenciar no processo de transformação, de mudança? Você acha que influencia, não influencia? E como pode influenciar? Influencia muito. Até porque as pessoas são movidas por desafios, né? Aí a gente tem que lembrar daquela pirâmide de Maslow, né? Que a primeira base é a questão de segurança e de sobrevivência. Então, a bonificação, ela é sobrevivência também, ela é bônus extra, né? Ela é uma coisa que te dá mais segurança, que te permite adquirir desejos, né? Então, eu acho que um plano de bônus bem feito, ele é altamente estimulador. Porque, de novo, as pessoas, por princípio, a grande maioria, primeiro que ela é mais egoísta, segundo que ela é acomodada, tá certo? E a questão do desafio premiado tira as pessoas da linha do conforto. É estimulante. E é por isso que as pessoas, inclusive, gostam de jogar. Que estratégia adotar para a implantação de mudanças se os colaboradores evitam sair da zona de conforto? A gente já falou um bocado sobre isso, né? Mas uma das coisas muito interessantes é o seguinte, eu acredito que a gente tem que envolver as pessoas. Então, você tem que provocar as pessoas a falarem o que elas acham que é bom e o que elas acham que é ruim. No princípio, todo mundo vai falar que tudo é muito bom. Mas à medida que você vai dando voz e você vai fazendo as perguntas corretas, elas vão saindo da linha de conforto e começam a colocar as questões para fora. Entendeu? Então, eu acho que a técnica de reunir as pessoas das rodas de prosa e ainda, hoje, os recursos do, como é que chama?
do Design Thinking são ferramentas extremamente valiosas e provocativas. Todas as vezes que eu utilizei Design Thinking para desafiar as pessoas a pensar, né, a falar, a expor as ideias, foi extremamente produtivo, né? E quando as pessoas estão muito acomodadas, o primeiro Design Thinking, elas vão ver, vai ser um caos. Porque quem está desenhando não conhece nada da empresa, não conhece. Ele ouve e desenha, porque essa é a origem. Quer que eu desenhe? Quando as pessoas falam que está tudo bem, mas vão começar lá, de repente o desenho é monstruoso. É isso? E aí é que elas começam a repensar e a fazer desenhos mais alinhados. Então, assim, a metodologia do Design Thinking é a melhor metodologia que eu entendo para poder provocar as pessoas a identificarem o que realmente está acontecendo. Né? Muito bom. E depois, em seguida disso, do Design Thinking, tem aquela questão do, como é que chama? Do Coffee Talk, né? Que é você dar opiniões naquilo, nos desenhos que cada um fez, né? De forma rotativa e tal. Então, são formas de você interagir socialmente e, vamos falar assim, gerencialmente, né? Administrativamente, essa coisa toda. Está caminhando para encerrar. Vou pedir para você falar um pouquinho se você acredita que existe o perfil de liderança ideal para promover uma mudança. E depois vou pedir para você falar um pouquinho, uma mensagem final aí para as pessoas na atuação como um agente de mudança. Uma mensagem final. Primeiro que falar sobre perfil de liderança é muito difícil, né? Porque, na verdade, o perfil que eu acredito é o líder por competência, né? E eu acho que é esse que é o mais respeitado. Então, você tem que ter competência para as ações daquele assunto e você tem que ter um carisma. Carisma não é simpatia, né? As pessoas acham que os líderes são obrigatoriamente simpáticos. Não. Não. Líderes são as pessoas que te atraem por alguma forma. Muitas vezes nem são muito simpáticos, né? Mas eles te atraem. Por quê? Tem a questão do carisma, da competência. Então, você fala assim, isso não é inócuo. Então, para mim, de novo, o perfil do líder, se eu pudesse definir, seria o seguinte, é a pessoa que ama o que faz. Entendeu? Eu acho que é isso daí. E que sabe se relacionar com as pessoas. E saber relacionar não é necessariamente ser simpático. É respeitar as pessoas. Para mim, esse é o ponto. Estou com vontade de chorar de emoção. E a outra coisa que você me pediu foi uma mensagem? Deixar uma mensagem para as pessoas para que elas ajam como... chegou mais última pergunta. Última antes da gente fechar. Você disse que a composição de colaboradores mais idosos junto com os mais novos é saudável, pois provoca um equilíbrio entre experiência do mais velho e impetuosidade dos mais novos. Agora, como administrar a relutância do mais novo em aceitar a experiência do mais velho por achá-los antiquados? Não, isso é só o tempo. Porque a convivência, quando a gente fala convivência, nós estamos falando pelo menos 3 meses juntos, né? Para um aprender a respeitar o outro. E às vezes as pessoas conseguem por menos tempo que isso, né? Então, assim, Eu posso dar uma sugestão. Acolhe o mais novo. Normalmente há reciprocidade. Se você acolher o mais novo, talvez ele passe a te ouvir também, né? A relação é sempre dos dois. Nunca é de um lado só, né? Não, é sempre dos dois, né? Esse é um ponto. O que mais? Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que se inspirassem como agentes de mudança, dado que a gente está num processo, né, de mudança na empresa. É uma mensagem inspiradora para os agentes de mudança. Eu acho que cada um devia primeiro pensar
qual que é o seu propósito de vida. E como é que dentro do seu propósito de vida, o seu trabalho está inserido. Descubra isso e dê o máximo no seu trabalho para que seu propósito de vida seja atingido. Eu acho que é a única forma de se ter, assim, um sucesso pessoal e profissional ao mesmo tempo. A gente tem que ser feliz em estar trabalhando. Tem que ser feliz com os resultados que a gente obtém. Porque senão é melhor a gente arrumar um outro emprego, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo, né, no trabalho. E o trabalho ele tem que ser prazeroso. Ele tem que fazer parte do nosso projeto de vida, né? Então, a gente não pode fazer só pela sobrevivência. Só pela sobrevivência a gente tem milhares de opções. Mas felicidade é a palavra final. E a felicidade tem que ter essa combinação pessoal e profissional. Então, assim, identifique no propósito da empresa o seu propósito de vida. Seria esse meu recado. Chefinha magnânima, muito obrigada. Morrendo de saudade de você. Você foi muito importante na minha formação profissional. Foi com você que eu tive contato pela primeira vez com o RH tão próximo. Foi com você que eu descobri que cultura é o assunto da minha paixão, né? E te agradeço de verdade por tudo que eu aprendi com você. E obrigada por ter vindo aqui no meu cantinho. Nós aprendemos juntas, graças a Deus, um monte de coisa. Saudades de você também. Estou em Belo Horizonte, mas você sabe que Rio é sempre meu segundo lar. Vamos nos falar. Estou disponível para a hora que você quiser. Qualquer ideia que vocês quiserem trocar, estou super à disposição. Tá bom? Muito obrigada. O tempo agora tem que ser por aí, né? Eu acho que eu já estou numa fase da vida em que a gente tem mais que preservar o conhecimento, preservar as amizades, né? Preservar o que a gente conseguiu na vida. Muito obrigada. Beijo muito grande e obrigada pela Beijo. paciência de todos aí comigo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.